Graça e paz. Nesse dia que o Senhor nos dá, queremos falar de algo muito especial. Algo especial por quê? Porque o homem, na maioria das vezes, ele não consegue entender o valor que Deus assim derramou e colocou sobre a igreja. E eu queria que você fosse questionado junto comigo. Por que o valor da igreja? Qual é a atribuição? Por que Deus construiu a igreja? Qual a função da igreja na vida do homem? Porque se a igreja não tiver função para o homem, por que Deus criou ela então? Vamos voltar lá no começo. A palavra do Senhor diz que Deus tinha criado o homem, o primeiro homem, e o seu nome era Adão. E aquele homem estava sozinho e Deus deu a ele uma esposa. E o contexto da palavra do Senhor quando traz para nós é que esses dois, um se submetia ao outro. Era um privilégio de sujeição, o homem e a mulher. Era algo extraordinário aquilo que Deus estava fazendo e realizando através da vida daquela primeira família ali no Jardim do Éden. Até que um dia a serpente, o animal mais sagaz, como diz a palavra do Senhor, engana Eva. E a partir do momento que a serpente engana a Eva então é iludida, é enganada, é seduzida, e ela toma do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ela come. E quando ela come daquele fruto, ela leva também ao seu marido que está ali por perto, vendo o diálogo de Eva com a serpente. E como ela então é enganada, ela come e ela leva até o marido e ele também se alimenta daquilo. E a palavra do Senhor diz que quando eles terminaram de comer por desobediência da árvore da vida, a palavra do Senhor diz que então abriram-se os olhos de ambos e eles perceberam que estavam nus. A palavra do Senhor diz que eles então correram para se esconder. Veja bem o que eu quero dizer para você, querido. A palavra do Senhor nos diz, ela acrescenta, ela afirma que havia uma comunhão, algo tão gostoso entre Adão e Eva. Mas o pecado, quando entrou, separou aqueles dois. E então Deus apresenta-se para falar com Adão e diz: Adão, onde estás? E Adão diz: eu estou escondido. E se nós olharmos o contexto da palavra de Deus, você vai ver que Adão está sozinho. Ele não está mais com Eva. Ele está num canto isolado sozinho e Eva no outro lugar. A comunhão perfeita de estarem um junto com o outro já não existe mais. E então o texto sagrado diz para nós que Deus pergunta para a mulher: que é isso? E ela vai dizendo que a serpente também que estava ali dentro do mesmo ambiente, já não estava mais. E então Deus, vendo que havia sido quebrado o relacionamento do homem para com ele, mas vendo que havia sido quebrado também o relacionamento primordial do homem para com sua mulher, o valor agregado social não existia mais. Então a palavra do Senhor diz que Deus prepara para eles uma roupa. Ele vai, mata, não se sabe quantos, que a Bíblia não diz, mas diz que Deus prepara a vestimenta de pele de animais. Houve morte, houve sacrifício. Deus então mata um ou dois animais, 3, 4, quem sabe, e ele prepara a roupa e veste Adão e veste Eva, para que eles pudessem então voltar a ter comunhão um com o outro. Já estava quebrada a comunhão para com Deus, e agora estava quebrada a comunhão de um para com o outro. Já não havia mais comunhão com Deus, e não havia também mais comunhão de um para com o outro. O sacrifício aproximou novamente Adão e Eva. Embora estavam agora debaixo do pecado e agora estavam evidenciando a promessa que viria, um libertador que restauraria o coração, as entranhas, a alma deles, que é eterna, novamente ao convívio com Deus. Porque morreram na esperança de que um sacrifício verdadeiro poderia aproximar eles, assim como o sacrifício dos animais, e Deus, na sua terna e misericordiosa ação de fazer vestimentas que tapassem a intimidade daquele homem, daquela mulher, as suas vergonhas, o seu medo. Agora então eles colocam-se debaixo deste grande sacrifício, anunciando então que
Viria um sacrifício maior que restauraria e ligaria e traria a unidade do homem de novo para com Deus. É óbvio que esse sacrifício estava sendo exposto pela obra de Cristo na cruz. E a obra de Cristo na cruz tem essa finalidade, queridos. A obra de Cristo na cruz tem a finalidade plena, perfeita, absoluta de cobrir as nossas vergonhas, de restaurar o nosso relacionamento com Deus, mas de restaurar principalmente no nosso relacionamento um para com o outro. O nosso relacionamento profundo de um irmão para com o outro. E eu quero trazer o texto da palavra do Senhor que nos convence disso. Na primeira carta de João, o capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de cada pecado, nos purifica de todo pecado. Veja bem, ele está na luz e pelo sacrifício de Cristo, como nos diz a palavra, ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos colocou no lugar de luz, para que neste lugar de luz não pudéssemos olhar para nós mesmos e ver que precisamos dos outros. Por isso o texto diz: se porém andarmos na luz, como na luz ele está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas não é só esse texto. No segundo capítulo de primeira carta de João também, versículo 9, vai falar também a respeito disso. Olha lá: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Luz é para quem tem uma vida profunda e plena com Cristo. Isso é estar na luz. Quem não está na luz, a Bíblia diz que ele está nas trevas. E diz mais no capítulo 3 da primeira carta de João também. Olha o que o texto diz para nós. Versículo 14 e 15. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E aí você pode pensar: puxa, mas como essa pessoa não tem a vida eterna permanente nela? Então ele foi para a igreja, ele conheceu Jesus, e a vida eterna então agora que estava nele se perdeu? Houve então a perda da salvação? Não, não é isso que o texto está dizendo não, querido. Isso não tem nada a ver com perda de salvação. Ele está dizendo que o incrédulo, qualquer pessoa, pode usufruir e perceber na sua vida a eternidade. Quando, pastor? Até quem não é convertido, porque a Bíblia diz que quando a igreja está reunida, ali é a manifestação da eternidade. Então um incrédulo, um viciado, um drogado, um alcoólatra, seja quem for, um homem importante, mas com caráter deturpado, ele entrou dentro da igreja, ele torna participante das coisas eternas. Ele sai renovado, ele sai com um coração cheio de paz, ele sai com uma mente verdadeiramente entendendo que as coisas de Deus são verdadeiras, concretas, eficientes. É isso que o texto está dizendo. Mas a palavra diz: se lá no mais íntimo do coração, se lá na sua intimidade não foi banhado pelo sangue do Cordeiro, não recebeu uma vestimenta de Cristo, a Bíblia diz que ele permanece com a mesma índole de assassino. A Bíblia diz que ele permanece com o mesmo coração maligno. E a Bíblia diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas se ele continuar com a mesma índole, se esse íntimo não for transformado, então vê o que o texto diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ele só possui os lampejos da vida eterna pela convivência com os santos, com a convivência do corpo, da igreja, mas nele mesmo
não possui a vida eterna. Isso é o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Para encerrar, quero ler o texto de Hebreus, capítulo 13, e colocar para você a graciosa esperança que Deus traz para o nosso coração. Olha o que ele diz. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da vida, imitai a fé que tiveram. Aí você diz, puxa, eu preciso olhar para o meu pastor e esperar ele morrer para eu ter um exemplo de vida. Não, ele disse que você já teve exemplo no passado. Você já possuiu um exemplo de homens fiéis que já morreram, mas no presente ele vai continuar. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Ele está dizendo que existem pessoas que viveram e morreram na esperança de estarem caminhando para a vida eterna. E estes permaneceram em Cristo, estavam vinculados e totalmente seguros do sacrifício de Cristo. E hoje no nosso meio, junto com você, também tem pessoas dessas. São os vossos guias, e a Bíblia diz, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Cuidado com as doutrinas várias e estranhas, que trazem peso, fardo e não levam você para a liberdade que é em Cristo. 10. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que Jesus, para santificar quem? O povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, a sua dor, o seu sofrimento. A Bíblia diz que este Jesus levou fora. E o Calvário, o Gólgota, era um monte que está lá em Jerusalém até hoje, na entrada de Jerusalém, para as pessoas que passassem entrando em Jerusalém pudessem ver que ali era o lugar de condenação daqueles que não andavam de acordo com a instrução e a sujeição de Roma. Mas aqueles que passavam também saindo, podiam ver que ali estava um lugar de sacrifício, um lugar de dor, um lugar de vergonha. A própria palavra diz que maldito era a pessoa que fosse pendurada no madeiro. Agora eu trago aqui a grata satisfação da transformação. Quando somos transformados por dentro, a Bíblia diz que a nossa alegria é as dores de Cristo. A nossa alegria é o sofrimento de Cristo. Você deveria envergonhar-se por coisas que você pensa e faz, e não envergonhar-se da obra de salvação de Cristo. Porque a obra de salvação de Cristo, o seu sacrifício, a sua manifestação é o que conduz verdadeiramente a nossa aliança como um povo. Por isso que ele diz, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. E diz mais o texto sagrado. Na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Tudo que está falando aqui é em função do corpo, da igreja, do que é salutar e importante para Deus, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E diz o texto, não negligencieis igualmente a prática do bem. Preste atenção, não é para você sair fazendo boas obras. A prática do bem, ela não é um desencargo de consciência. A prática do bem é estar sujeito à vontade de Cristo. O próprio Senhor Jesus falou que ele só podia fazer aquilo que o Pai mandava que ele fizesse. Se Jesus fazia isso e trouxe a prática do bem, nós também precisamos ter a mesma ação de Cristo para que a prática do bem e a vontade de Deus se estabeleça e seja perfeita na nossa vida. Não é fazer coisa boa para os outros, é Deus tocar o nosso coração e entendermos que aquilo que estamos fazendo é vontade de Deus para nós. E então vamos fazer porque é uma ordenança de Deus e será bom para nós. E será bom para aqueles que vão receber também, o que diz o texto, a prática do bem. Mas o nosso envolvimento com a igreja, diz o texto, e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. E para encerrar, ele diz o versículo 17,
obedecei aos vossos guias. Lembra que ele começou lá no versículo 7. Lembre-se dos vossos guias. E no 17 ele diz, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. O aproveitamento nosso é manifestado por sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. E o melhor sacrifício que Deus quer da nossa vida é sujeitar a nossa vida, coração e alma a Deus, para fazermos a vontade dEle, e a prática do bem será algo constante na nossa vida. E a mútua cooperação, o corpo de Cristo vivo, a igreja viva, ser verdadeiramente o sacrifício que agrada a Deus. Foi por isso que Deus inventou a igreja, para que nós pudéssemos ser a expressão do divino, do sagrado, e termos uma comunhão perfeita, baseados no sacrifício do sangue de Jesus naquela cruz. E aquele sangue ainda continua purificando a minha vida e a sua, para que possamos juntos andar em comunhão com o Santo. E este Santo é o que nos purifica e nos apresenta para contemplarmos uma cidade que Ele preparou para que nós pudéssemos andar junto com Ele. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.